Fortes instabilidades social em várias áreas, como educação, saúde, economia, previdência, trabalho e pré-sal, desenham um cenário a um só tempo desolador e que ameaça o futuro do país, diariamente interferindo, inclusive, nos rumos, tentando deter o esfacelamento dos atuais modos de fazer política e, segundo o agora ex-ministro da Casa Civil do governo de plantão, buscando, sobretudo, estancar as investigações de corrupção. Essa conjuntura política, bastante disfuncional, produz uma série de processos na justiça, o que, além de judicializar a política, acaba alimentando o já intensas e a fragilidade das instituições brasileiras. Essa é a conversa que você acompanha a partir de agora no Melhor e Mais Justo. Olá, bem-vindo ao Melhor e Mais Justo. Para analisar as atuais inter-relações entre a política e a justiça, convidamos Valfrido Vardi Serrano, advogado, professor de Direito Constitucional da PUC São Paulo. Bem-vindos. Obrigado. Apresentações pirotécnicas baseadas em ilações, vazamento de grampos por membros do próprio judiciário, partes de delações descartadas, prisões temporárias consideradas arbitrárias, incontinência verbal do ministro da Justiça, antecipando uma fase da Operação Lava Jato, articulações e acordos políticos no controverso julgamento do impeachment de Dilma Rousseff, um Supremo Tribunal Federal caem sobre um único partido político, embora vários partidos e políticos sejam delatados por suposta propina e ou caixa-2. Como interpretar esses acontecimentos no judiciário brasileiro? Pedro. Eu creio, inclusive, eu vou até fazer uma propaganda aqui, do judiciário brasileiro, mas no da América Latina, né, que trata exatamente sobre o judiciário quando ocorre dele ser fonte de exceção e não fonte do direito. O nome do livro é Autoritarismo e Golpes na América Latina, breve ensaio sobre jurisdição e exceção, né, que é editado pela editora Alameda. Eu creio que o que está havendo no tendência mundial é, através da produção de uma jurisprudência no sistema penal, que nós chamamos de jurisprudência punitivista, você ter o judiciário elevado, que é uma força política, que no século XX compunha governos de exceção, ditaduras, como foi a ditadura militar brasileira, como foi o nazifascismo na Europa, etc. e tal, que compunham, vamos dizer, governos que, sob o discurso de temporariedade, ou seja, que temporariamente, para atender o que seria um suposto a necessidade pública de combate a um inimigo que punha em risco ao Estado e à sociedade, segundo esses ditadores, era necessário suspender os direitos fundamentais, suspender a Constituição. Ou seja, não havia uma ilegitimação essencial dos direitos fundamentais e humanos, mas havia sua suspensão como instrumento de combate do inimigo. Isso já é algo até previsto na nossa ordem constitucional quando há um conflito entre Estados. Mas no caso, esse discurso entre Estados era usado na relação entre Estado e pessoa, ou seja, no campo interno, como se fosse um regime jurídico próprio da guerra trazido para o território interno. Isso ocorreu aqui na ditadura militar brasileira. Agora, a característica disso no século XXI é que deixa de haver governos de exceção, mas o autoritarismo não morre. Passam a existir medidas de exceção no interior das democracias. O Patriotic Act nos Estados Unidos, por exemplo, é uma legislação que autoriza o uso de tortura, né, como método de investigação. As leis antiterrorismo na Europa, que combateu o terrorismo, são ineficientes, mas que conseguem suspender uma série de direitos da cidadania. E aqui na América Latina, o que se vê, o que eu apontei no meu estudo, é que se observa que o judiciário passa a ter um papel protagonizador, ou protagonista, na produção dessas medidas de exceção. Ele, de força produtora do direito, que deveria ser no Estado democrático de direito, acaba sendo o sistema, não só o judiciário, mas o sistema judicial penal, acaba sendo fonte da exceção, fonte do autoritarismo e da suspensão de direitos. Aqui no Brasil houve um fato inusitado nesse sentido. Que isso que eu estou falando, que sempre é feito no mundo inteiro, de uma forma camuflada, ou seja, como nós chamamos no direito como fraude,
Qual que é a ideia de fraude no direito? Eu faço algo com aparência de legalidade, aparência, no caso, de cumprimento dos valores democráticos e de direito, mas que no conteúdo é ilícito, é autoritário, né? Aqui no Brasil, essa fraude foi assumida. Um tribunal aqui do Brasil, o TRF4, quando julgou uma representação contra o juiz Moro, declarou que ele não precisa se submeter às normas gerais. O que são normas gerais? A lei e a Constituição. Ou seja, declarou ele como uma força de exceção. E usa, inclusive, essa expressão, né? Como uma força de exceção, como uma força autoritária, portanto, não parametrada por leis, né? Desnuda aí o caráter político da operação e não o caráter jurídico que ela deveria ter no Estado Democrático de Direito. Ou seja, isso houve uma declaração formal. Isso é raro no mundo. No mundo em geral, aliás, na história humana, o autoritário nunca se diz autoritário. É muito raro quando isso ocorre. Neste caso, houve uma declaração formal, explícita, que eu creio que deva servir para a história. Quer dizer, porque talvez por um ato falho, mas a realidade é que foi ali desnudado o caráter maior que tem assumido, com todos os méritos, por exemplo, que essas operações da PF em geral têm, com todos os méritos que elas têm, de combater a corrupção, de realizar modificações e melhorias, aí, vamos dizer, na moralidade pública, etc., a realidade é que elas acabam servindo, às vezes involuntariamente, pela própria relação que tem com a mídia, não quer dizer que os agentes ali estejam buscando isso, mas o processo, aquilo que Foucault chama da situação social apresentada, né, acaba sendo uma situação de exceção, o uso de mecanismos, alguns deles foram citados aí na apresentação do programa, vulneradores dos direitos fundamentais como instrumento, né, de ação do judiciário. Isso é muito ruim, porque o judiciário, o sistema de justiça deve funcionar segundo a lei, segundo a Constituição e, vamos dizer, sempre rigorosamente observando os direitos humanos e fundamentais das pessoas. Não é o que a gente vê ocorrer. Deixa eu botar o Valfrido na conversa. Valfrido, bem-vindo. Queria também ouvir a tua avaliação sobre esse cenário. Olha, eu acho que a decisão judicial é sempre ideológica, sempre é uma decisão política. A gente não pode, de forma alguma, ter a ilusão de que ela não é uma decisão política. Quando o juiz manda, por exemplo, reintegrar a posse de uma área que é ocupada por uma comunidade, né? Ele está, no fim do dia, aplicando a lei, talvez, mas, sobretudo, tomando uma decisão política. Quando ele manda as pessoas se separarem numa época em que o divórcio não era permitido, ou que atribui a determinadas relações entre as pessoas a condição, ao status de casamento, ele também faz isso, né? Ele responde politicamente e traveste uma decisão política de decisão técnica. Mas eu acho que, e concordo plenamente com o que disse o Pedro, eu acho que o que marca esse momento é a falta completa e absoluta de qualquer político, de qualquer esforço para travestir uma decisão política do judiciário em decisão técnica, muitas vezes. Ou seja, as decisões são escancaradamente políticas. E são escancaradamente políticas proferidas por agentes públicos, né, que não estão sujeitos a um controle político. O juiz não é eleito, como é o deputado, o vereador, o governador, o presidente. Ele é alçado à condição de juiz por conta da sua competência técnica, por passar numa prova que mede, num concurso público, que mede a sua capacidade de compreender a lei e de bem aplicar a lei. E, portanto, ele não pode ser julgado. Não há dentro das leis do país, uma maneira de julgá-lo por sua atuação política, né? No máximo, constrangê-lo em sua ação técnica. O Conselho Nacional de Justiça, por exemplo, os tribunais superiores. Sim. Ou quando muito, quer dizer, dizer que a atuação dele deve se restringir à esfera puramente técnica. Mas nós sabemos que a relação entre política e direito, mesmo que o ideal fosse que fosse uma relação ortogonal ou horizontal, de igualdade, a relação não é essa, né? Mais das vezes o direito se submete a uma hierarquia em que a política vem antes e o direito vem depois. Não deveria ser assim. Desde o aparecimento das constituições, dos direitos fundamentais, não deveria ser assim, né? Outro aspecto importante desse fenômeno ao qual o Pedro se refere, que é um fenômeno mundial, é colocar determinados valores, como, por exemplo, a fiscalização, detecção e punição da corrupção,
sobre outros que nos pareciam mais importantes, como, por exemplo, a preservação de determinados direitos fundamentais. A presunção de inocência é um exemplo disso, né? Nós estamos vendo, basicamente, uma revolução na manifestação ideológica nas decisões do juiz. É isso que nós estamos vendo. E eu queria, nesse ponto, perguntar uma coisa, porque você diz muito claramente, quer dizer, a ação dos magistrados é uma ação política, mas uma ação política no sentido conceitual e no sentido amplo. Se a gente quisesse dizer, talvez até aristotélico, relativo à polis, toma-se posição, você não é neutro, você tem posições, mas ela não é política, ou não deveria ser política no sentido partidário, estou certo em falar isso? Porque, de certa maneira, o que a gente vê na briga política, institucional e partidária no Brasil hoje, muitas vezes a ação, por exemplo, da Lava Jato, parecendo, ao menos, ao leigo como eu, que ela acaba tendencialmente fazendo o jogo político partidário, agindo como braço partidário de certas forças políticas. Mas é exatamente isso que acontece quando o juiz faz política. Há estudos nos Estados Unidos, tem um doutrinador americano que eu gosto muito, que é o Duncan Kennedy, que é um teórico do direito de esquerda de Harvard. Uhum. E o Duncan Kennedy faz uma análise das decisões da Suprema Corte americana ao longo da história. E mostra que a Suprema Corte americana sempre decidiu, por meio de decisões técnicas, em favor do governo e do partido que governava naquele determinado momento. Uhum. Né? Eu acho que a gente não pode se iludir, mais uma vez repito isso, a gente não pode se iludir. Nós temos uma Constituição que, de certa forma, permite esse tipo de coisa. A perda ou o afastamento do juiz desses limites puramente técnicos ou majoritariamente técnicos. É evidente que isso não é bom, justamente porque o juiz não está sujeito ao controle político-democrático. Ele está sujeito a um controle técnico. Ou seja, se ele deixa de dar uma decisão eminentemente técnica, né, ele escapa dos controles aos quais ele normalmente está sujeito. Esse é o problema. Deixa eu colocar os internautas que estão nos assistindo pelo Facebook. Toda a gravação do Melhor e Mais Justo, vocês já estão habituados. Tem sido transmitido ao vivo pelo Facebook e as perguntas entram, eu faço aqui para os convidados, mas vale perguntas durante a gravação, feitas pelo Facebook. Quem assistir à noite pela TV não vai ter condição de fazer pergunta, tá certo? Vale aqui durante a gravação. Eu vou colocar um bloco delas, porque elas estão correlacionadas aqui de algum modo. Tatiana de Assis pergunta, o judiciário hoje atua como agente político? Isso que estamos dizendo, está atuando como agente político. Ele poderia ter esse posicionamento? É legítimo que ele tenha esse posicionamento? A Natália Gold, se o judiciário fosse de um partido, de que partido seria? A Verônica Couto pergunta o seguinte, o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, tem poder para punir os juízes que ajam politicamente? Como buscar o impedimento de um juiz com base na lei orgânica da magistratura? Em que instância? Por que o Moro não foi punido no caso do grampo ilegal? E a Lúcia Helena do Nascimento pergunta como explicar a blindagem dos políticos corruptos e golpistas, segundo ela, do PSDB, do PMDB. Como explicar que Cunha esteja solto depois de roubar milhões dos cofres públicos e com contas na Suíça? Várias perguntas, mas todas estão aí nessa questão da ação do judiciário. Pedro. Bem, eu enxergo um pouco diferente do Valfrido, apesar de concordar em essência com as conclusões, nós pensamos muito semelhante em várias coisas, né? Mas eu acho que é óbvio que tem um autor do Sul, aqui, o Lênin Streckmann, nosso aqui do Rio Grande do Sul, que ele fala uma frase bem humorada, né? É óbvio que nenhum juiz é um alface, quer dizer. Ou seja, a ideia de neutralidade ideológica ou a ideia de não emoção do juiz como se fosse uma máquina, isso não existe, né? Quer dizer, o juiz, óbvio que não é neutro, óbvio que ele sente como ser humano e tal. Agora, a neutralidade não se confunde com imparcialidade. A imparcialidade pode até não ser uma inerência humana, mas ela é um valor em si. Um valor que a gente pode buscar na hora que está praticando algo. Conter emoções, se autocriticar. Né? Então isso é possível. O que se quer de um juiz no Estado democrático de direito é que o máximo possível, o que se quer dele é que ele permaneça dentro de uma linguagem de fundamentação própria do direito, que é a linguagem dos princípios, das normas, e não com uma linguagem autônoma própria da política. Você vai perguntar, mas o poder jurídico do Estado, o sistema de justiça, é um poder político? É óbvio que é, porque na definição geral,
Poder político é qualquer forma de poder estatal, ou seja, qualquer forma, vamos dizer, que tem a característica da possibilidade do uso legítimo da violência. O judiciário usa de forma legítima, ou pretensamente legítima, a violência com relação às pessoas, né? Portanto, é um poder político nesse sentido amplo. Agora, ele é um poder político que se expressa a partir de uma linguagem normativa. A norma, todo mundo fala muito hoje em dia que tem vaguidade e tal, mas a realidade é que eu não posso chamar essa cadeira aqui de elefante. Eu, quando nasci, eu não saí dando no mundo o significado das coisas que eu queria. Eu aprendi numa comunidade o significado das palavras e dos conceitos e uso ela para poder me comunicar, sob pena até de ser considerado alienado. Um juiz, quando lê um texto jurídico e aplica ele de forma circular em relação ao fato, a um determinado fato, ele não está livre para decidir o que ele quer. Então é esse sentido que se fala que não se quer politização do judiciário. O juiz não pode agir de acordo com as suas vontades e valores autônomos. Ele tem que agir de acordo com uma vontade heterônoma, que está num texto que vai além dele, que está na sociedade. Ele tem que agir de forma não arbitrária. Toda vez que ele foge disso, isso é possível de ocorrer, não é desejável, não deve ser assim, mas é possível de ocorrer, há uma carência de legitimidade, uma deficiência de legitimidade democrática. Como muito bem falou Valfrido, o juiz não é eleito, ele não é escolhido pelo povo, ele não representa a soberania popular de forma imediata. A legitimidade dele vem só de um lugar, da lei que os representantes do povo votaram. Quando ele foge dos parâmetros dessa lei, ele está incorrendo num ataque à estrutura democrática de Estado. Isso pode ocorrer por um erro, e é natural que isso ocorra, todo sistema humano tem erros, mas às vezes a intenção de fugir da normalidade, do texto normativo, a intenção de não agir, ou não só a intenção, mas o resultado daquilo, é uma intenção política, de produzir não uma aplicação, mas a título de aplicar o texto normativo, provocar sua suspensão. Ou seja, com a roupagem de quem está aplicando a Constituição, eu não aplico essa Constituição e a suspendo. Isso é que eu chamo de exceção no mundo de hoje, as medidas de exceção produzidas pelo Judiciário. Não, ele, com a legitimidade da toga, de quem tem a função democrática de aplicar a Constituição, dizendo que a está aplicando, ele não aplica. O Duncan Kennedy tem um trabalho ótimo sobre isso, sobre a capacidade, às vezes, que o juiz tem de dizer, quando a lei diz que algo deve ser, ele dizer que a lei diz que algo não deve ser. Quer dizer, essa capacidade que ele tem pela autoridade da toga. Não é isso que nós devemos buscar no Estado democrático de direito. As decisões judiciais têm que ser avalizadas no seu conteúdo e não pela autoridade que as propiciou. O que dá legitimidade a uma decisão judicial é o conteúdo dela ser compatível com a Constituição e não a autoridade da toga, não a autoridade do juiz. E o que nós temos hoje em dia na América Latina, no mundo, mas na América Latina de forma acentuada em relação ao sistema de justiça, é buscar uma legitimidade no fato dele ser uma autoridade democrática e não no fato dele aplicar a lei democrática. E é isso que nós precisamos rever. Quando o judiciário, quando o sistema de justiça atua fora dessa lei, nós estamos numa situação grave. No Brasil, acendeu o sinal vermelhíssimo. Essa decisão do TRF4 da semana passada, que se justifica na exceção, e a decisão, antes de ontem, do Tribunal de Justiça de São Paulo, que inocentou os policiais militares que chacinaram 111 presos no Carandiru. Para mim, são exemplos dos dois tipos de modalidade de exceção que nós temos no Brasil. Um estado de exceção permanente que governa os territórios ocupados pela pobreza e que governa através de uma força de ocupação militar, que é a polícia militar, não é polícia, é uma força de ocupação militar e que é legitimada por esse tipo de decisão. E aí o papel fundamental da jurisdição na produção desse estado de exceção. E o outro tipo, que são medidas de exceção no interior do Estado democrático que rege os territórios ocupados pelos incluídos, com a finalidade de perseguir líderes políticos que, ao menos na sua aparência, defendam os interesses dessa maioria oprimida pelo estado de exceção permanente. Então, nós tivemos aí duas decisões que caracterizam esses dois modelos de exceção que o Brasil tem convivido. Um deles é estrutural, muito difícil romper, que eu acho que é o estado de exceção permanente de governo à pobreza. Mas tem outro que é fácil identificar, que é possível identificar, que a gente deve combater também, que são essas medidas de exceção que têm buscado, vamos dizer, amesquinhar nossa democracia e suspender a aplicação dos direitos fundamentais da nossa Constituição. O que responde às perguntas, por exemplo, da Tatiana, se os juízes poderiam fazer isso, segundo o Pedro, não poderiam fazer isso, né? Eles estão sendo ilegítimos ao agir dessa maneira. Me parece também que essa questão de que a qual partido eles respondem, não sei se eles têm partido, isso é uma questão partidária estrito sensu, mas de todo modo eles acabam servindo a uma certa ideologia e a uma certa condição partidária
que tomou o poder no Brasil, que a gente está vendo, né? De algum modo eles estão servindo a isso, tá certo? Valfrido. Olha, eu acho que se a gente pudesse colocar de uma maneira mais objetiva quais são as nossas minúsculas divergências, talvez fosse mais excitante se tivesse maiúsculas divergências. Mas nós temos minúsculas divergências. O que o Pedro chama de exceção, eu chamo de regra. Isso é, no meu modo de entender, rigorosamente o que acontece com o judiciário em qualquer lugar do mundo desde que ele foi inventado. Não à toa, se nós lermos os textos de filosofia do direito produzidos por potências hegemônicas, é ao juiz atribuído o papel de manutenção do status quo. Né? É isso que ele faz, é isso que ele deve fazer, né? Sob o ponto de vista político. Né? E quando a gente fala de status quo, é justamente essa ideia de manutenção eventual de disparidades na distribuição de riquezas, por exemplo. Quando o juiz manda cumprir o contrato, ele determina a observância de um critério de justiça formal, e não um critério de justiça material, muitas vezes. Óbvio que há exceções, né? Mas é evidente que as trocas desiguais que caracterizam o capitalismo e a migração de recursos de muitos para poucos, essa história toda ela é garantida também pela judicatura, pela adjudicação das leis, pela aplicação das leis. Né? Então, e eu acho que esse episódio sobre o qual nós estamos falando, que é basicamente as prisões, as delações, as decisões em matéria criminal, no contexto da Lava Jato, não são diferentes de tantas outras decisões que acontecem todos os dias nos tribunais do país, com exceções, evidente. Né? Tomar alguns exemplos concretos para ver, porque quando você diz isso, quer dizer, o que ele chama de exceção eu chamo de regra, ele chama isso de uma minúscula divergência. Eu, que não sou advogado, nem jurista, me parece que diferir em relação ao que é exceção, o que é regra, é uma divergência grande, não é pequena. É porque, na realidade, eu proponho uma sistematização desse pensamento a partir de uma perspectiva diferente. Ele está adotando mais uma perspectiva, quer dizer, do conflito de classes, desse tipo de conflito nas formas de aquisição da riqueza. Eu adoto um outro critério, eu até coloco isso claro no livro, é um critério da era dos direitos. Bobbio pensou isso, ou seja, para mim o que marca a humanidade, pelo menos neste tema que eu estou tratando, é o conceito de pessoa, são os direitos fundamentais. Direitos humanos, para mim, não são uma conquista burguesa, são uma conquista da humanidade. Né? E devem, como tal, ser tidos. Então, por isso é que eu posso falar em exceção. Se eu não interpretar os direitos... Por exemplo, há uma crítica à esquerda no que eu estou fazendo também. Por exemplo, Venezuela, aqui, usa de processo... É muito semelhante ao que há na Lava Jato. Aliás, a situação da Lava Jato é mais comparável à Venezuela do que qualquer outro país da América Latina, pelo levantamento que eu fui. Ou seja, o uso de processos judiciais para criminalizar uma força opositora. Isso não é novo na humanidade, mas aqui agora, nesses últimos tempos, está sendo estrutural. Nunca foi estrutural na América Latina como está sendo atualmente. Né? Quer dizer, no século passado era um governo de exceção, militares, era uma forma mais bruta. Atualmente o judiciário satisfaz mais, eu acho que esse desejo de universalização dos valores democráticos que houve pós-Guerra Fria. Né? Então ele acaba servindo como uma capa de legitimação. Mas, de qualquer forma, esse mecanismo de medidas de exceção ele é uma técnica de governo. Então ele pode ser usado por qualquer aparato ideológico. Né? Aqui no Brasil, o que nós estamos vendo é um judiciário conservador, à direita, politizado, eu diria no mau sentido da expressão politizado, né? Quer dizer, usando disso para perseguir quadros de esquerda. Agora, quando eu falo isso, eu estou adotando uma lógica que não é uma lógica de esquerda, inclusive é uma lógica liberal, no sentido de que eu estou defendendo, vamos dizer, a existência de direitos e valores universais, né? Estou defendendo uma certa identidade na noção de sistema jurídico, de Constituição, como algo que não é propriedade de uma classe, é uma propriedade da sociedade, e como tal deve ser entendida. Então, obviamente, há uma divergência aqui. Mas, agora, muitas das nossas conclusões aqui no Brasil, pelo menos, são semelhantes, são as mesmas. Né? São um modo de pensar que só para explicitar para você o porquê da divergência, são uma divergência corrente dentro eu diria, da esquerda. E do direito. Muito bem. Eu vou insistir aqui com as perguntas da Lucilena, que como explicar a blindagem aos políticos do PSDB, do PMDB,
E como explicar que Cunha ainda esteja solto? Vou insistir com a pergunta dela, que essa ainda vocês não responderam, para tentar então pegar situações concretas onde essas formulações que vocês fizeram se aplicam, tá certo? Quer dizer, nós estamos falando de uma situação de exceção, onde certas medidas se aplicam a determinadas forças políticas e são mais coniventes com outras forças políticas, por alguma razão. Isso é uma coisa. A segunda coisa que eu queria também perguntar, agregando aqui a pergunta da Lucelena, é a seguinte, quer dizer, como que a gente tem a possibilidade de criar ou de modificar a lei em movimento, que parece que era uma estratégia nazista, né? O nazismo fez isso, quer dizer, a lei não pode ser um princípio universal, ela tem que responder à situação concreta, aliás, a ideia de concreto é que estava dada. A situação concreta eu tenho que, então, ali pensar em intervir em função do caso concreto. E aí eu fazia uma lei em movimento, né? De acordo com a situação, eu produzia uma variação na lei, uma interpretação da lei, e produzindo no nazismo que a gente viu, inclusive, com um conjunto de casuísmos para além das barbaridades. De certa maneira, essas interpretações para gerar sentenças, ou mesmo para gerar prisões temporárias ou preventivas e tal, poderiam dar poderiam ser, a gente poderia dizer que há no Brasil hoje, sobretudo na Operação Lava Jato, essa ideia de produzir o direito em movimento? Valfrido. Olha, eu acho que nós somos treinados desde o berço na Faculdade de Direito a criar pretextos para consequencialistas. Basicamente é isso. A gente aprende a olhar para a legislação para que a legislação produza efeitos que a gente deseja. Seja como advogado, seja como agente público. É o tempo todo assim. Não deveria ser assim. É o que o Pedro está dizendo. Não deveria ser assim. Mas o fato é que esse raciocínio consequencialista que está por detrás de todas as técnicas de interpretação hermenêutica conhecidas, né? Está sempre presente e eu particularmente não conheço nenhum método de interpretação, qualquer que seja, que tenha sido capaz de impedir isto. Ou seja, o ajuste das causas em razão da consequência pretendida no direito. Eu nunca vi isso sendo absolutamente eficaz ou qualquer técnica de interpretação que impedisse isso. Né? Então, se talvez a gente pudesse acentuar uma outra divergência entre nós, é que eu sou muito cético com relação à nossa capacidade, nossa de qualquer país, de frear essa transformação, esse travestimento de decisões políticas em técnicas. Né? E não há dúvida. E eu acho que você mencionou o nazismo, ele é importante. Ali a decisão política se dava por meio da aplicação rigorosa do texto de lei. Então você tinha lá as leis de segregação racial e o juiz simplesmente se excusava e dizia: eu só apliquei a lei. Eu não fiz nada além de aplicar a lei. Não é? Mas o que se queria dele era justamente que ele não aplicasse aquela lei, porque aquela lei ela violava preceitos universais de moralidade. Né? Ou seja, uma situação talvez um pouco invertida, mas a mesma no fim do dia. Tá certo. Não é? É isto. Eu sou cético com relação à nossa capacidade de resistir contra um agente de Estado ou agentes de Estado que são julgados por juízos técnicos, ou por um trabalho eminentemente técnico e não político, naquilo em que eles fazem, que é eminentemente político. Ou seja, o que você está dizendo, queria ouvir o Pedro nisso, dizer o seguinte, quer dizer, em situações de conflito, de tensionamento social, nas quais o judiciário, por alguma razão, ganha um protagonismo muito forte, pelo que o Valfrido está falando, a gente poderia dizer, a justiça, que, claro, não é perfeita, não é infalível, etc., etc., fica muito mais fragilizada como possibilidade de fazer justiça? Olha, eu acho que tentar explicar. Por exemplo, a lei em devir, que você fala em movimento, quando tida no sentido de você fazer um predomínio do fato sobre a norma, vamos dizer assim, norma no sentido, norma talvez seja até o texto aplicado ao fato, né? Mas sobre o texto legislado, sobre esses valores universais, vamos dizer assim, realmente é exceção. Isso é exceção. É você afastar o direito, afastar o regramento e afastar os direitos fundamentais, que é especial.
Agora, por outro lado, há que se reconhecer que o texto legislado pura e simplesmente, ele se expressa por conteúdos muito vagos, né? Que é natural que seja assim, porque a linguagem idiomática, a linguagem que se refere à realidade, ela é sempre uma linguagem que tem uma certa vaguidade, uma plurissignificação, né? Então, o que se tem que ver é uma relação circular entre norma e fato, de forma que o fato ajuda a elucidar o que a norma quer, não o que o aplicador quer. O que você está falando da mutância que havia no nazismo era causado por quê? Por causa do excessivo protagonismo da autoridade. A autoridade agia de acordo com a sua vontade pessoal e não de acordo com a vontade heterônoma da norma. E isso é que é um valor absoluto que a gente está perdendo novamente na humanidade e aqui no Brasil. De uma forma tropicalizada aqui, mas estamos perdendo tanto quanto no primeiro mundo, né? Nós estamos passando por um momento no mundo em que, no pós-guerra, como a gente tinha acabado de viver isso de forma trágica, houve muito cuidado para que isso não ocorresse, vamos dizer assim. A ideia de Constituição ressurge como um documento onde se deposita o que de melhor há de valores de uma sociedade. Depois, eu diria, de cerca de 30 anos de Estado social e democrático, a realidade é que nós estamos agora em regressão, né? E estamos voltando a uma certa barbárie que fez aí parte, vamos dizer, da década de 30 na Europa. Está muito semelhante, né? Nós estamos vivendo essa barbárie. Na hora que um tribunal diz que é legítimo uma força policial militar entrar numa cadeia onde os presos estão desarmados, matar 111 presos, a média de 7, 8 tiros por cada um, onde nenhum policial foi ferido e onde todos os presos foram mortos, né? Não é muito relevante porque eu estou falando, mas inclusive mais de 80% desses presos estavam presos sem direito de defesa, porque estavam presos em ordens provisórias de prisão, né? Você legitimar esse tipo de conduta é gravíssimo, né? Quer dizer, é a barbárie sendo legitimada por aqueles que deveriam ser a voz da civilização e do direito. E a loucura é porque eles não foram legitimados e, nesse momento, as penas foram revistas, né? E foram ainda vamos dizer, extintas, fora do processo legal. Ainda. Fora do processo legal. Quer dizer, retirando do Tribunal de Júri o poder que o Tribunal de Júri deveria ter de decidir a questão. Ou seja, é um ato puramente de exceção. Não há como você fundamentar essa decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo em nenhuma norma do sistema. Ou seja, ela é pautada única e exclusivamente na vontade pessoal e autoritária, portanto, daqueles que estavam naquele momento de julgamento. Daquele grupo de desembargadores. É um momento muito triste na história do judiciário brasileiro. Nós temos que ter claro isso, né? É um momento muito ruim. Denota uma deficiência técnica, mas, antes de tudo, denota uma ausência de legitimidade constitucional, política e democrática, né? Quer dizer, que é muito grave para o nosso sistema, né? Então, eu creio que nós estamos passando por um momento muito trágico em termos de história da jurisdição brasileira. Um momento em que o judiciário passa a ser a voz do atraso, do arbítrio, da injustiça, né? Que é totalmente o contrário do que ele foi criado para ser. Para garantir o contrário. Eu preciso fazer um rápido intervalo e vou terminar aqui com uma fala, que não é uma pergunta, de um internauta que faz uma ressalva que acho que é importante fazer. Pedro já tinha feito, Valfrido também. Ele diz assim: houve decisões judiciais alvissareiras também nesse período. A do juiz paulista, que impediu a reintegração de posse nas escolas de ensino médio no final de 2015. Recentemente, a decisão de libertar os adolescentes presos no dia 4 de setembro. Mas posso dizer uma coisa que é importante o internauta saber e o público saber? Nesse momento no Brasil, há uma persecução dentro do judiciário aos magistrados que têm esse tipo de interpretação. Aqui em São Paulo, eles estão retirando esses magistrados da área criminal, por exemplo, alocando ele em área de família, etc. Tal. No Rio de Janeiro, 4 magistrados foram processados por ter expresso opinião política contrária ao impeachment. Os que foram a favor nem foram processados, vamos dizer assim, né? No Amazonas, um juiz valiosíssimo, o juiz Valois, um homem de caráter, dedicado à aplicação do direito, por ter dado algumas ordens, concedido alguns habeas corpus, teve o gabinete invadido por ordem do Superior Tribunal de Justiça. Ou seja, tem havido esse tipo de decisão, mas o que preocupa é que as pessoas que têm tido esse tipo de decisão acabam sofrendo repercussões na sua vida funcional dentro do judiciário por conta de decisões judiciais. A decisão judicial deveria ser intangível. Claro. O juiz, quer dizer, a própria ideia de intangibilidade da decisão do juiz pelas decisões judiciais que produz, essa própria ideia tem sido vulnerada no sistema. Quer dizer, de um lado, para um juiz que faz o que
esse sistema autoritário quer, você dá a possibilidade de ele produzir exceção, dele não ter sequer de se conduzir, segundo diz o TRF4, de acordo com a Constituição e com as leis. Agora, para o juiz que não atende essa demanda conservadora, ele é punido. Às vezes, por ter decidido... Aqui em São Paulo teve uma desembargadora, a desembargadora Canaric, que soltou 11 réus que estavam presos além do tempo. Eles estavam presos ilegalmente. Né? E está sendo processada administrativamente por isso. Quer dizer, então, o juiz que cumpre a Constituição é punido. O juiz que age de acordo com essa veleidade autoritária e arbitrária, ele é favorecido com poder imperial. Ou seja, a situação mais complicada do que parece à primeira vista. A gente vai fazer o nosso intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com esse importantíssimo debate. Até já.